Então, nessa ação penal 502.21.79, continuar o depoimento do senhor Paulo César Roxo Ramos. Senhor Paulo, o senhor estava dizendo aqui, vou ler aqui o que o senhor falou. Que em agosto de 2014, provavelmente em 18/8, em um segundo encontro com Valmir Pinheiro, o diretor financeiro da UTC, o declarante Valério foram levar recibos das primeiras doações e indicar para quais partidos deveria ser indicado o restante da doação. Destinatários estes também indicados previamente por Giangelo, cabendo a Valmir Pinheiro apenas cumprir tais destinações. Que depois desse encontro, quando estava no aeroporto para voltar em Brasília, na companhia de Valério, ouviu deste que aquela doação da UTC deveria ter ligação com a atuação de Giangelo na CPI ou CPMI do Senado. Então o senhor vincula os dois fatos aqui de uma maneira muito clara. Agora, se o senhor está dizendo que isso aconteceu em agosto de 2015? Não em agosto, foi junho ou julho de 2015. Eu não poderia ter como. Então, na época do depoimento, como eu estava falando... O senhor foi coagido nesse depoimento? Não, mas aí não se trata de coação, se tratam de confusões normais, acredito eu, para a situação em que eu me encontrava. E também, naquele momento, a gente não sabe, está ali, não tinha acesso a nada, e as perguntas são feitas, você tenta, em poucos segundos, tentar dar uma resposta. E eu me recordava do encontro com o Valério, da conversa com o Valério. Só que eu não tenho como ter tido essa conversa com ele, se, como eu acabei de lhe falar, durante a campanha, até a campanha, nunca houve nenhum envolvimento, nenhuma ligação na mídia, eu não tenho como saber, a não ser pelo que sai na mídia, das doações com o CPI. Elas só vieram a público para nós, para Brasília, pelo menos, para o meio lá, quando saiu a matéria da Veja, que foi em 2015, no final de maio ou início de maio, provavelmente, de 2015. E então eu me recordava de ter comentado o assunto com o Valério, me recordava que tinha sido no aeroporto, mas eu me equivoquei na data. A data não poderia ter sido antes desse episódio da Veja, por essa razão muito simples, não sabíamos. Da OAS, o senhor tratou de doações também, a coligação? De forma alguma, não conheço ninguém da OAS, nem... Bom, eram as questões do juiz, eu passo ao Ministério Público. Muito me surpreende, senhor Paulo Roxo, essa alteração de versão, sendo que o seu depoimento foi dado todas as garantias do senhor, o senhor estava acompanhado do doutor Greve. Senhor Paulo Roxo, você teve contato com o Jorge Argelo Júnior? Durante a campanha? Isso. Alguns poucos, sim. Qual assunto que era tratado com ele? Às vezes, até uma época, estávamos vendo até uma casa que ele ficou de conseguir, que acabou não dando certo, para hospedar o pessoal da equipe de comunicação que estava de fora. Às vezes para saber alguma coisa de algum evento da agenda do pai dele, exclusivamente coisas da campanha nesse sentido. Então você tratava coisas da campanha com ele? Coisas desse tipo que eu estou lhe falando. Não tente generalizar uma coisa coisas de campanha especificamente que eu me lembre. A questão de um imóvel que ele estava vendo, reformando para acolher a equipe. Às vezes eventos para confirmar a presença do pai dele, seu pai vai estar em tal evento, seu pai não vai estar, para que a gente sabesse ia mandar a equipe para filmar com a presença do governador ou não, se ia ter mais peso. Então tinha muita coisa nesse sentido. No depoimento na fase policial, você falou que o Jorge Argelo Júnior participou de algumas reuniões de campanha. Você confirma isso? Sim, nesse dia mesmo que eu fui à casa do seu Gin, do senador Gin, quando fui apresentado ao seu Antunes, ele estava lá. Ele estava lá? Estava lá nessa reunião que eu participei com a equipe do senador, de coordenação do senador. Estava lá. E o que foi tratado nessa reunião? Olha, a minha parte era falar de pesquisas, teve assuntos referentes a problemas da campanha, problemas operacionais que ocorrem numa campanha, e a gente sempre dá uma posição, no meu caso, que não era a campanha que eu cuidava, eu ia lá sempre para falar do que nós estávamos fazendo pelo lado do governador. E o que ele estava fazendo lá? Não sei lhe dizer. Ele participou da reunião? Também não sei lhe precisar se ficou o tempo todo.
Tá? Não sei, não me recordo. Você falou que ele participou da reunião. Quero saber qual Estava lá, estava sim. Ok. Tem aqui algumas ligações. Qual que é o seu telefone? 8111-7755. Uhum. O outro que eu usava nesse período da campanha era o 8151-4000, se eu não me engano. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ligações de voz entre 16 de 9 de 2014 e 16 de 11 de 2015 entre o senhor e Jorge Argelo Júnior. O que vocês tratavam nessas ligações? Bom, no período de campanha, isso daí, que eu acabei de explicar. E muitas dessas 14 ligações, se o senhor for entrar no detalhe, que eu acho que seria importante para deixar claro, algumas devem ter só o tempo de conclusão do airtime aí, porque são poucos segundos, às vezes cai numa secretária eletrônica. Uhum. Se fosse ver efetivamente o que deve ter de ligação, deve-se cair a metade disso. Por exemplo, daí. aqui tem uma de 26 segundos, isso aqui é uma ligação. Provavelmente não, né? Porque o airtime começa a contar na hora que o senhor dispara, até ela se completar, tem os toques, está contando já. Aí nesse dia depois teve outra ligação. Qual era o objetivo desses contatos? Eu já acabei de lhe falar. Numa campanha só tem muitas coisas que tratar. Okay. Essa questão da hospedagem foi uma questão porque implicava em reforma, implicava em prazo. Isso aí eu lembro que nós conversamos muito sobre isso. Tá. O senhor... E a agenda, basicamente, né? Quem poderia me dizer melhor a presença do pai, confirmar, era o filho. Às vezes eu ligar para alguém, não, mas o filho dá um outro contexto, estão precisando saber, e aí ver com o pai com mais certeza, né? Então, vamos dizer assim, a presença do senador em determinados eventos era importante para o peso, o candidato. Ele era outro candidato majoritário, do segundo posto mais importante da campanha. Então eu ligava muito também para saber se seu pai vai estar presente, ele vai cumprir a agenda que está aqui, podemos confirmar a equipe de televisão, tal, porque isso implicava em custo, deslocamento. Ok. O senhor falou que foi 2 vezes ao Rio de Janeiro encontrar com o Júlio Camargo. Nas 2 ocasiões o senhor trouxe valores em espécie? A primeira vez eu tive uma reunião com ele, como nós falamos, e ele explicou foi 1 semana, 10 dias antes de eu retornar, e foi quando ele explicou que estava vendo a forma legal de fazer a doação. Só um parênteses, essa reunião aí foi em São Paulo, com o Valério? Não, senhor. Essa reunião foi comigo no Rio de Janeiro a primeira vez que eu fui. Início de setembro, pelo que está nos autos aí. Okay. E deve coincidir realmente, porque eu confirmo que foi mais ou menos nessa época mesmo. Nessas ocasiões o senhor transportou valores de espécie? Nessas ocasiões, não. Na segunda vez, volto a dizer, eu estou sendo muito claro aqui. Eu não gostaria para que não seja induzido a erro mais uma vez. Então, estou sendo muito detalhista aqui, porque eu já vi que isso, de certa forma, permeia esses depoimentos. Ninguém está te induzindo a erro, nós estamos questionando. Não, né, eu acabei de falar. O senhor, nessas eu só usou o plural, eu fui no singular. O senhor Júlio Camargo, ele falou que em 2 oportunidades o senhor transportou dinheiro. Não, que me conste não, ele não falou isso, não está nos autos dele. Duas vezes 100 mil reais. Não, bom, se ele falou isso, não confirmo. Por que ele ia falar isso? Não sei lhe dizer. Não acho que a minha pergunta. Porque... No contexto da investigação, teve um determinado momento em que nós detectamos que o senhor conhece a senhora Anicele Pinheiro? Conheço, do gabinete do senador. Em determinado momento, no e-mail, ela fala que poderia solicitou dinheiro emprestado, algum tipo de situação com o Jean Argelo e perguntou se poderia buscar esse dinheiro com acertos que teria com o senhor Paulo Roxo. O que seria esse tipo de acerto? Não faço a menor ideia. Eu já falei no meu depoimento que se eu tiver que fazer um esforço de raciocínio, imaginar alguma coisa, eu atribuo quando no final de uma campanha, veja bem, não faço ideia, mas se o senhor quiser que eu fale alguma coisa a respeito, que eu possa entender o que pode ter sido isso, eu estou dizendo que a única possibilidade que me ocorre é de que no final da campanha sempre aparecem pessoas, ainda mais quando se perde, né?
aparecem pessoas falando: eu emprestei meu carro na esperança de que depois viesse ter um emprego, eu trabalhei, não cobrei nada. Aí aparecem e começaram a aparecer, inclusive da minha área, pessoas que ajudaram com... E aí os candidatos me pediram que fizesse um levantamento com os outros coordenadores e apresentasse um relatório sobre isso. Então foi o que eu fiz, e algumas pessoas tinham a expectativa de que pudessem receber, vamos dizer assim, ou ter algum tipo de compensação, se estivessem no relatório que eu estava fazendo. Alguns coordenadores passaram essa, vamos dizer, essa expectativa. Então o que eu fiz ao final da campanha foi um levantamento de eventuais pendências que pudessem ter havido para os candidatos. Não foi nem especificamente do senador Agim, foi trazido pelos coordenadores. E passei aos candidatos. Apenas isso. O senhor sabe se o senhor Jean Argelo possui pratica religião? Como assim? Se ele é católico, protestante, algum tipo de religião? Não, me consta que ele é católico. Evangélico? Me consta que ele é católico. Hã? Até onde eu sei, ele é católico. Ok. E se eu tenho algum tipo de ciência, se ele tem alguma proximidade com algum padre? Eu tenho ciência de que ele era, se eu estivesse se referindo ao padre Moacir, eu tenho ciência de que ele era frequentador da paróquia do padre Moacir, do evento de Pentecostes. Isso eu tenho conhecimento. E você tem ciência de algum tipo de ajuda financeira que foi dada lá para o seu padre Moacir? Tomei conhecimento quando tive acesso aos autos, apenas neste momento. Ok. Só um segundo, senhor Nelson. O telefone 8151-4000 é do senhor? Foi o telefone, é um telefone meu, continua, está desativado, eu não uso desde a campanha. Ok. O senhor, algumas ligações suas com o Júlio Camargo, qual que era o objetivo dessas ligações? Então, marcar de que ele tinha ficado, ele sempre... quando nós estivemos em São Paulo, ele já tinha falado que ia ver um cronograma para concluir um montante que ele teria combinado. Depois, no Rio de Janeiro, nesse momento também, ele falou isso. E algumas dessas ligações não foram para ele. O seu Júlio, depois eu falei com tanto a secretária dele no Rio, quanto a secretária em São Paulo, falava algumas vezes até para procurar, porque tinha uma pendência do recibo eleitoral, e se eu não me engano, não sei se era o DEM ou o PR, agora não sei qual o partido, me cobrava. Como eu não estava conseguindo, o único contato que eu tinha com ele era através desses 2 telefones fixos que ele tinha nos informado. Então eu falava com as meninas sobre essa pendência, quem é que poderia resolver, e não foram necessariamente com eles todos os contatos. Tudo bem. O senhor falou que no segundo depoimento prestado perante a autoridade policial você sentiu uma certa coação, um tipo de cômodo, não é isso? No que eu falei agora, que eu estou dizendo? Mais do que um incômodo, viu, doutor? Por que o senhor não procurou o Ministério Público ou o juiz? Estava bem claro no despacho do doutor Sérgio Moro que você ele estava no alvará de soltura, na decisão, e falou que o senhor poderia prestar esclarecimentos a hora que fosse perante as autoridades. E por que o senhor não procurou as autoridades? Isso aí eu acho que o meu advogado pode perguntar melhor. Eu estou seguindo uma linha, vamos dizer, de defesa, que eu não sei dos meus direitos, eu não sou jurista, eu não sou advogado. O que eu sei dizer é que o que ocorreu no dia que eu prestei depoimento, em que pese a presença do meu advogado, que eu acho que também, pelo que nós já conversamos, também foi induzido a erro, agiu de boa fé, tanto eu acredito nisso que ele continua meu advogado, mas o que para mim ficou claro é que aquilo beirou a prevaricação, que foi óbvio. Só que, sob forte emoção, sob uma situação de abalo psicológico como eu me encontrava, naquele momento, você não pensa isso, você quer sair dali.
E o meu advogado, inclusive, foi muito claro. Assina o que o doutor está querendo, para que depois a gente vai ver nos autos como é que a gente faz, que nós vamos resolver isso. O importante é que você seja solto. E era tudo que eu queria. O senhor estava dizendo algo muito grave. É isso mesmo que o senhor pretende dizer aqui? É isso mesmo, eu ratifico o que eu acabei de dizer aqui. Essa coisa foi eu nunca participei por uma situação dessa. E o que escreveram ali que não é verdadeiro? Se o senhor me permitir... Pelo que eu entendi até agora, foi que o senhor falou que o senhor se sentia incomodado por carregar o dinheiro e não porque era uma doação eleitoral. Se o senhor me o que mais permitir... está errado aqui? Posso pesquisar aqui nos meus papéis? Sim, por gentileza, já que o senhor está fazendo esse tipo de afirmação. Vamos aqui a pequenas minúcias que a gente vê a maldade. Por exemplo, aqui eu falo, houve um estreitamento maior. Isso aqui é no termo de declaração. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu estou sendo muito detalhista agora, porque eu reparo que as coisas, quando são reduzidas a termos, Excelência, elas nem sempre têm a fidedignidade, têm uma Posso pegar na minha pasta o meu termo de reinquirição? Porque eu estou aqui só com a declaração do primeiro dia, acho que ficou aqui na minha pasta aqui atrás. Aqui tem. Não, mas é que eu fiz umas anotações no meu para poder justamente... Tem um trecho aqui, ó. Além disso, o senhor declarou no final, reafirma com certeza que antes mesmo da mídia potencializar tais suspeitas de uso da CPI por parte de Jim, o requerido e Valério já haviam comentado sobre tais suspeitas que estavam tendo quando estavam no aeroporto de São Paulo. Em agosto, aqui o senhor fala em agosto de 2016, que aqueles recursos pudessem estar se tratando de acertos de Jim na CPI, sem contudo ter certeza disso, pois Jim nunca mencionou tal fato. O senador nunca mencionou tal fato e eu volto a dizer, essa conversa aconteceu, mas não foi nessa época, porque não havia nenhuma citação, nós não tínhamos como pensar nisso. O que nós comentamos era até porque a campanha foi bombardeada, como eu falei aqui, saiu na mídia sobre as doações de empresas investigadas no Petrolão, de empresas investigadas na Lava Jato, terem doados para candidatos de Brasília. Então, eu faço uma afirmação dessa e isso aí já vira CPI. Na realidade, CPI só se tornou público. Ninguém em Brasília podia imaginar que houvesse CPI enquanto isso não veio a público. Eu não podia adivinhar uma situação Aqui o senhor falou que isso teria se dado em agosto de 2016. Agosto de 2016, comentários a respeito de empresas envolvidas na Lava Jato que doaram para candidatos em Brasília. Mas enfim, o que então o senhor retifica desse depoimento? O fato de eu ter dito que foi caixa 2, veja bem, eu não disse isso. Não, isso o senhor já disse, mais alguma coisa? Eu disse no contexto que eu estava lá, porque o delegado ia me colocando coisas na boca. Ele falou assim, mas isso aí não poderia ter sido caixa 2? Eu falo, poderia. Se não foi contabilizado, poderia. Aí ele coloca como eu tendo dito. Eu estou conjecturando, interagindo com ele, que ele... Então, mais alguma coisa fora esse fato? Não, o fato mais grave que eu vejo, Excelência, eu não ter sido informado de que estava solto... perguntando da retificação. O que o senhor retifica nesse depoimento, fora isso que o senhor já retificou? Isso que eu estou perguntando. Posso dar uma olhada ali no meu papel, rapidamente?
uma pausa.